Olá, bem-vindo a esta demonstração do Rational Engineering Lifecycle Management. Meu nome é Expedito Júnior e eu sou especialista em sistemas em IBM Rational. Nessa demonstração nós vamos ver como podemos gerenciar a complexidade inerente ao desenvolvimento de produtos e sistemas inteligentes, fazendo uso das informações de engenharia. Nos dias de hoje, os produtos têm se tornado mais complexos. Projetos requerem maior colaboração através de diversas disciplinas de engenharia. Os artefatos produzidos por diferentes disciplinas são criados em diferentes formatos, usando diferentes ferramentas, armazenados em diferentes repositórios e normalmente espalhados por toda a organização. E ainda, poucos projetos começam do zero. Existe um esforço contínuo para a reutilização destes artefatos. Localizar esses artefatos e entender qual artefato está disponível para ser utilizado, normalmente é uma tarefa manual em procurar em cada repositório, ao invés de encontrar o que você realmente precisa, de maneira rápida e fácil. Rational Engineering Lifecycle Management, ou RELM, é uma nova funcionalidade na solução Rational para Systems and Software Engineering que permite às organizações a visualizar, analisar e organizar informações de engenharia com a finalidade de rapidamente encontrar as informações desejadas, entender o impacto das mudanças caso elas ocorram e responder a questões chaves de engenharia sobre produtos complexos e sistemas que estão sendo construídos. Tudo isso através de um web browser padrão. A funcionalidade de visualização capacita a ter uma nova perspectiva de todas as informações de engenharia e ajuda o seu time a ser mais efetivo nas decisões. Você pode obter informação em tempo real sobre o andamento dos projetos e desenvolvimento de produtos e sistemas, ajudando assim a suportar as revisões nas fases do projeto. A funcionalidade de análise ajuda os times do projeto a rapidamente encontrar informações relevantes em identificação de dependências em todo o ciclo de vida. Os artefatos de engenharia podem ser organizados de acordo com a estrutura do produto, do sistema, do subsistema, dos componentes ou até mesmo das funcionalidades que estão sendo construídas, dando informações do contexto essencial para o desenvolvimento daquele produto. Por exemplo, se tornaria fácil encontrar todos os artefatos de requisitos, de testes e projetos relacionados com uma unidade de display de uma variação japonesa do modelo, por exemplo, de um veículo de 2014. Documentos podem ser gerados contendo informações de todo o ciclo de vida para suportar auditorias, cumprimento de exigências regulatórias e entregando especificações que formam a base para acordos contratuais através da cadeia de suprimentos. O Helm é uma plataforma que constantemente monitora e indexa mudanças em ferramentas de engenharia. Por isso, temos acesso às informações em tempo real. O Helm é totalmente integrado com a solução Rational para Systems and Software Engineering, incluindo gestão de requisitos, gestão de qualidade, gestão de defeitos e mudanças, arquitetura e design. O Helm utiliza também padrões abertos e uma arquitetura de dados relacionados que possibilita a integração das informações de outras disciplinas de engenharia, como por exemplo eletroeletrônicos, mecânica, entre outros. Nós vamos ver na prática como isso funciona. Vamos começar pelas buscas, consultas e visualizações da informação no Helm. Vamos dar uma olhada em um projeto chamado Automated Meter Reader System. Este projeto é um projeto de engenharia de um sistema complexo. Neste projeto nós temos gestão de atividades, tais como itens de trabalho, que nós chamamos de work items, solicitações de mudança, gestão de requisitos, requisitos de stakeholders, requisitos de sistemas, e esses requisitos estão presentes em diversos subsistemas e componentes deste meu projeto. Nós temos artefatos de design, planos de testes, caso de testes e resultados de testes.
Nós vamos utilizar o Helm para explorar as informações deste projeto, com foco em um cenário específico, neste caso, no de mudanças de requisitos. Aqui nós temos gestão de atividades e tarefas do projeto. Nessa lista aqui do lado de High Priority Change Requests, são solicitações aqui de mudanças de alta prioridade. Nós podemos verificar as mudanças que estão abertas e, navegando até ela, nós podemos ver o impacto dessa mudança, no que essa mudança irá impactar. Então, vamos abrir essa mudança específica. Essa solicitação de mudança ela foi requisitada devido a uma mudança em um requisito que envolve um mecanismo de detecção de vazamento, que no caso aqui Leak Indicator. E esse aqui no caso é especificamente para o mercado norte-americano. Nesta Change Request nós temos aqui a aba Links, e na aba Links nós podemos ver tudo tudo ao qual esse objeto, esse artefato está relacionado. Neste caso, está aqui o requisito dessa mudança. Reparem que eu passando o mouse em cima, eu consigo ver o conteúdo desse requisito facilmente, sem necessariamente ir até a aplicação onde esse requisito está, propriamente dito. Agora a gente vai mudar um pouquinho, a gente vai lá para o Helm, para a gente explorar estes artefatos do projeto lá no Helm, mas nós vamos começar primeiro com a busca por lá. Então, para ir para o Helm, basta a gente clicar aqui em cima. Aqui o projeto Automated Meter Reader, dentro do Helm. E a busca nós vamos aqui em Queries, Search. Eu vou digitar aqui palavra vazamento, leak em inglês. Reparem que neste caso vou ver toda e qualquer informação que contém a palavra leak. Nós podemos pedir por todas elas, RCRs, requirements, diagrama de sequência, tarefa, test case, test execution records, test results, tudo. Aplicar, que ele vai me trazer todas as informações que contém a palavra leak. Mas do jeito que estava antes, a gente pode simplesmente apagar tudo isso aqui e dizer que eu só quero os requisitos. Peço para aplicar. Ele me traz todos os requisitos que contém essa palavra ali. Qualquer usuário pode buscar informações de engenharia de sua organização na qual ele estiver interessado aqui, sem a necessidade de um conhecimento ou de saber aonde essa informação está armazenada. Basta vir aqui e digitar a informação ou procurar por ela. Não importa qual ferramenta ela esteja gravada. O Helm tem condições de localizar essa informação e pode navegar até ela. Nós podemos ver o detalhe destes requisitos, por exemplo, diretamente no Helm, sem a necessidade de navegar até o ambiente de gestão de requisitos, onde esses requisitos estão armazenados. Basta simplesmente passarmos no mouse em cima da informação e essa informação vai ser mostrada para a gente através de uma funcionalidade chamada Reach Over, que existe em toda a plataforma JANS, como a gente viu anteriormente. Então ela também aparece aqui, igualmente aqui também. É claro que o resultado da busca não está limitado somente às ferramentas da Racha. Nós podemos também, o Helm é capaz de indexar dados de ferramentas proprietárias e de outros fabricantes, onde as buscas podem acontecer, né, onde você pode encontrar as informações ali. O Helm ele passa a ser então um ponto inicial, ideal para diferentes tipos de stakeholders do nosso projeto, dentro de todo o ciclo de vida. Então,
por aqui você começa a sua busca das suas informações. Vamos ver agora consultas. O Helm também tem a capacidade de trabalhar com consultas, que são nada mais nada menos que buscas já personalizadas, já previamente definidas. Então vamos ver algumas buscas que nós temos aqui no Helm. Então vou aqui em Shared Queries, que no Helm chama-se Query. Vou abrir Sample e vou pegar, por exemplo, essa aqui, Working Item Tested by Test Case. Nós podemos construir consultas dentro do Helm para responder questões complexas que estão relacionadas às informações que conectam entre diferentes disciplinas de engenharia. Este exemplo, por exemplo, vamos pegar aqui. Aqui ele está trazendo para mim todas as atividades, que status que as atividades estão e quais os test cases que estão relacionados a essas atividades. Então, por exemplo, essa atividade número 4, nós temos essa lista de test cases. E novamente, colocando a plataforma Helm para falar por nós temos aqui novamente aquela funcionalidade do reach over, onde eu vou até a informação sem precisar necessariamente navegar até a ferramenta. Eu consigo ver as informações apenas passando o mouse em cima desses objetos que aqui estão. Então, de maneira muito fácil, nós temos a consulta no Helm. Um outro ponto que nós podemos ver é a visualização. É outra forma que a gente de explorar dados de engenharia através dessa funcionalidade. A visualização a gente vai encontrar aqui, ó, em Views e vamos ver Shared Views. Então, mais uma vez você pode criar essa visualização. Abrir aqui Sample, vou tirar essa aqui e ver Process Software. Reparem que aqui eu consigo ver dentro de um diagrama as minhas informações, neste caso um diagrama V. E os usuários podem criar contextos diferentes para os dados. Isso é completamente configurado de acordo com as suas necessidades. As views elas são o caminho para a visualização das consultas e uma funcionalidade bem flexível e muito poderosa dentro do Helm. Neste exemplo, por exemplo, nós temos uma view customizada de um processo em V para o desenvolvimento do software embarcado. Todas essas caixas que vocês estão vendo aqui são tarefas de alto nível da aplicação de gestão de tarefas, que estão relacionadas à solicitação de mudanças que nós estamos investigando aqui, no caso é essa aqui. É claro que as views podem conter qualquer tipo de artefato, não apenas tarefas. Pode ter artefatos de design, etc. Agora, vou clicar aqui com o botão direito e vou abrir esse Open Resource with Children, onde nós podemos dar um breakdown, entrar dentro desse componente e ver o que tem dentro dele. E aí ele abre um outro diagrama que diz para mim que essa change request, por exemplo, está associada nessas outras tarefas e essas demais change requests aqui também. Então, a gente tem condições de fazer esse breakdown, né? De navegar dentro dessas informações. Essas views no Helm, elas são conectadas, formando uma espécie de rede para viabilizar uma espécie de drill down, como a gente viu, da informação através de diferentes níveis de abstração dessa informação. Se eu abro uma view que está associada a essa solicitação de mudança, eu posso ver a informação de forma ainda mais detalhada e de forma visual. A partir de qualquer view do Helm, eu posso navegar de um elemento para um artefato atual na ferramenta em que eu estou gerenciando isso. Por exemplo, eu posso vir aqui e voltar diretamente lá para a ferramenta onde está essa change request. A gente pode voltar diretamente para a solicitação. As fontes de dados, elas publicam as suas mudanças para um log de mudanças em tempo real.
O Helm constantemente monitora este log de mudanças e atualiza quase que em tempo real essas informações. Isso significa que quando uma mudança ocorre nas outras ferramentas, as buscas, as views e outras funcionalidades do Helm sempre irão apresentar as informações mais atuais através de todo o ciclo de engenharia. O expert em qualidade Philip Crosby disse: se qualquer coisa é incerta, as mudanças desta coisa também são incertas. Isto é verdade nos dias de hoje em sistemas complexos. Requisitos são constantemente mudados e estão constantemente evoluindo. Uma mudança em um requisito pode impactar níveis inferiores de informação do sistema, como o design, o desenvolvimento de hardware e software. Se uma determinada empresa muda o seu fornecedor de um determinado item, isto irá impactar outros níveis do sistema e pode comprometer a capacidade do sistema a atingir os seus requisitos. Para ter uma capacidade efetiva de gerenciar as mudanças, é essencial para o negócio que se saiba exatamente o impacto que esta mudança irá causar, o que a mudança precisa fazer. Quem vai precisar fazer essa mudança? Quanto isso vai custar? O Helm nos capacita a ter essa visualização. Também nos capacita a entender e efetivamente comunicar o impacto que essa mudança vai causar a qualquer artefato do ciclo de vida do projeto. Uma vez que a busca é comumente usada, nós temos uma área dedicada à busca em nossa barra de ferramentas na parte superior. Nós vamos procurar o requisito de stakeholder. Vou digitar aqui. Clique. Uma maneira de analisar e entender o potencial de impacto na mudança de um artefato é através de um diagrama de análise de impacto. A ferramenta de análise de impacto do Helm nos capacita a visualizar e verificar os relacionamentos entre os artefatos de engenharia. Novamente, podemos fazer isso em relação a onde estes recursos estão armazenados e gerenciados. Não precisamos ir até ele. Podemos facilmente iniciar uma análise de impacto a partir do resultado da busca. Por exemplo, pegando esse requisito, vamos selecionar aqui o Profile Upstream 5 níveis. Vamos começar a análise. O perfil padrão ele vai coletar qualquer artefato relacionado abaixo deste requisito. Mais a fundo, em 2 níveis de detalhamento, nós podemos definir exatamente qual tipo de análise nós queremos fazer. Nesse caso, ele nos trouxe uma análise com base nesse requisito que nós escolhemos. O resultado é um gráfico interativo. A gente pode ver aqui um gráfico com várias opções, com várias informações, mas esse gráfico, por sua vez, ele é um gráfico interativo. Nós podemos navegar por ele facilmente. Todas as relações estão contidas neste gráfico. E nós podemos também ver informações acerca desse gráfico. Por exemplo, clicando nessa área de teste, nós podemos ver que ele é um test case, podemos visualizar as informações do test case, mais uma vez acionando aqui a função HintOver da plataforma JAS, que nos capacita a ver essas informações. Está aqui o test case, posso pedir para mostrar mais, caso não, poucas informações, tem um test script associado, e assim por diante. Reparem que nós temos uma sequência desses requisitos aqui, né? Um requisito de stakeholder, que foi desdobrado num requisito de sistema. Esse requisito de sistema é desdobrado num outro requisito, que também é desdobrado num outro requisito de software, e aí ele tem um teste associado a ele, e assim sucessivamente. Nesse requisito de software, por exemplo, nós podemos ver aqui toda a estrutura de implementação deste requisito. Aqui já estamos falando da modelagem propriamente dita, né?
Clicando em cima deste modelo que representa um diagrama, todos os demais aqui representam um bloco, a gente pode clicar em cima e de preview. Ele vai nos mostrar informações deste bloco, mas especificamente deste aqui, que é um diagrama, a gente pode clicar em preview e poder visualizar esse diagrama. Olhando para esse diagrama, vamos navegar até ele. Neste diagrama nós podemos ver o diagrama. E reparem que não se trata apenas de uma figura JPEG, por exemplo, mas sim de um diagrama vivo, né? Cada uma dessas partes tem as suas propriedades, como nós podemos ver, é um objeto dentro desse diagrama. Além disso, esse ambiente, nós somos capazes de ver todo e qualquer comentário que foi colocado dentro deste diagrama. Isso torna o Helm muito poderoso nessa questão de poder navegar até esses elementos para fazer a nossa análise de impacto. Voltando aqui ao Helm, além disso, nós podemos criar filtros dentro do Helm nessa análise de impacto. Por exemplo, eu tenho aqui um filtro ativo, posso adicionar um outro filtro. Vou pegar esse filtro aqui de requisitos. Eu quero ver somente os requisitos dessa análise de impacto, não necessariamente todo o resto. Filtro de requisitos. E me traz somente a estrutura de requisitos, desde os requisitos de stakeholder que nós selecionamos e todos os seus requisitos derivados. Vou tirar esse filtro. Está recompondo o nosso diagrama. Criando modelo. Muito bem. Aí está. Vamos dar uma olhada agora nesses elementos. Reparem que nós podemos ver aonde eles estão alocados dentro de uma estrutura de configuração. Esse é o nosso próximo passo. Então, se eu pegar, por exemplo, esse meu requisito, clicar aqui em File, Use in Product, nós vamos saber em qual produto esse requisito, nesse caso não tem nenhum. Voltando, vamos pegar aqui o requisito de número 80. Enquanto ele recompõe, ele sempre tem monta essa análise de maneira dinâmica, por isso que nós temos a capacidade de ver a última informação. Vamos ver aonde esse requisito, por exemplo, está sendo usado. Aqui eu acho que a gente vai encontrar. Olha só. Então este requisito aqui está sendo utilizado nessas duas configurações, a render do software, e se a gente expandir a gente vai ver mais detalhes dessas configurações que estão sendo utilizadas. Aí está. E aqui nós podemos ver todas as configurações disponíveis que nós podemos, digamos assim, desenhar o nosso produto, desenhar o nosso sistema com base nessas configurações. Vamos falar agora sobre produto no Helm. Definindo os produtos, né, no Helm, isso nos capacita a descrever estruturas lógicas do produto, sistema, subsistema, capacidades e componentes. Por isso que eu disse que desenhar o nosso produto, né? Que nos dá a habilidade também de organizar nosso ciclo de vida, de dados, todas as informações de engenharia, de acordo com essa estrutura, por exemplo. Então, com isso, nós temos um contexto muito valioso para nossas pesquisas, nossa análise e nossa busca. Por exemplo, uma operação do tipo find use, que a gente viu anteriormente, torna-se possível simplesmente pelo fato de termos definido uma estrutura lógica de nosso produto e sua relação com os artefatos de engenharia de sua estrutura.
Com essa organização dos nossos artefatos de engenharia em nossa estrutura lógica do produto, temos então a capacidade de responder questões mais complexas de engenharia. Por exemplo, quando alguém nos pede para mostrar todos os requisitos de testes associados a, por exemplo, a versão de 2015 de uma variação de luxo japonesa de um veículo ou de uma peça desse veículo. No Helm nós temos a capacidade de encontrar essa informação através dessa capacidade que ele tem de definir o produto usando um conceito chamado PLE, que é Product Line Engineering. Mas por enquanto a gente vai focar somente na organização de seus dados de engenharia através desse ciclo de vida. Nós também podemos trabalhar com informações com origem de seus sistemas, tipo de um PDM ou de um PLM, a serem indexadas para capacitar você a relacionar sua estrutura física do produto, definir um produto que você está definindo, em seu sistema de PLM ou PDM, para que ele se relacione com a sua estrutura lógica aqui no Helm. Isso facilita em relação à rastreabilidade dessas informações, a partir, por exemplo, de uma falha em uma determinada instância do produto físico, associado aos artefatos de engenharia, como requisitos e testes. Vamos agora dar uma olhada de perto nas funcionalidades de definição de produto para termos uma ideia de como a gestão de produto ou de engenharia de sistemas deve definir as coisas que estão sendo desenvolvidas. A organização e o reuso de dados de engenharia de acordo com isso que acabamos de falar aqui. De volta ao Helm, naquele ponto em que nós selecionamos o requisito 80, fizemos um find use, ele nos trouxe essa estrutura. Depois a gente acabou mostrando a estrutura como um todo, né? Mas olhando esse requisito, então, está sendo utilizado nessas partes da estrutura. Vou clicar nessa aqui, ó. Pronto. Aqui a gente tem a estrutura completa. Aqui tem um conceito interessante que é o seguinte: todos os nós da árvore são chamados de produtos no Helm, mas podem ser usados para representar qualquer nível de abstração daquilo que está sendo construído. Em nosso exemplo simples, você pode ver o nosso handheld receiver, né? Esse aqui, como mostrado aqui, né? Ele é composto de uma antena, de um pack de baterias, né? De um display, um software, né? E assim por diante. Tem vários outros itens aqui embaixo, uma porta USB e tudo mais. Quando nós selecionamos um produto, nós podemos ver algumas informações sobre este produto. Por exemplo, vou clicar aqui em display. Aqui nós temos algumas propriedades desse produto, como por exemplo o número de pixels que esse produto tem, ou até mesmo, no caso, as suas dimensões, né, de tamanho. Eu poderia acrescentar outras informações acerca desse produto. Desde que um produto possa ser reusado em outros produtos, por exemplo, nosso display pode ser usado em diferentes tipos de medidores. Mudando uma propriedade do produto em um lugar, o mesmo será visível em qualquer outro lugar que o produto está sendo utilizado. Como eu disse, também é possível ver diferentes dimensões dessas linhas, né, que a gente chama linhas de configuração de um determinado produto, que são simplesmente características específicas que definem as diferenças entre as variantes ou variações em nosso produto. Por exemplo, você pode querer criar variantes de um produto para diferentes mercados ou para diferentes níveis de especificação. Para o nosso medidor, nós temos variantes do Handheld Receiver Standard para os mercados, nesse caso, dos Estados Unidos e também da Europa. Por exemplo, nós sabemos que a legislação nos Estados Unidos requer que a variante de um medidor para este mercado tenha um indicador audível de detecção de vazamentos e, adicionalmente, uma indicação visível padrão
requerida na Europa. Então são duas indicações em dois mercados diferenciados. Em um exemplo automotivo, nós podemos criar variantes de um componente de controle de cruzeiro, por exemplo, um padrão que esse controlador vai ter para um radar adaptativo, para ser específico como opções ou disponibilidade em diferentes níveis de acabamento do veículo, enfim, eu posso ter N possibilidades. Na indústria aeroespacial, por exemplo, a gente pode definir a configuração de um determinado número de assentos de um passageiro para um determinado avião, ou para a mesma plataforma a gente pode ter um avião executivo que muda o seu layout interno e um avião de transporte comercial, onde você tem uma distribuição de cadeiras e cada empresa aérea pede uma determinada distribuição de cadeiras. Então nós temos inúmeras possibilidades. Interessante aqui, vou selecionar, por exemplo, esse modelo dos Estados Unidos, e aí quando a gente vem aqui, ó, e clica nessa setinha pequenininha para baixo, nós podemos, por exemplo, pedir para mostrar o histórico. Está aqui o histórico dessa versão que a gente selecionou aqui dos Estados Unidos. Esse é o histórico, de onde ela veio, né? Veio de uma configuração base, criou uma vertente, né? Ou uma variante para os Estados Unidos, e criou também dessa base uma variante para o mercado europeu deste produto. Para qualquer item definido em nosso gráfico do produto, nós podemos mostrar um histórico para a auditoria de suas mudanças e origem. Isso nos dá uma fácil visão para o entendimento do histórico dessas versões de cada componente, incluindo adições e remoções de subcomponentes em mudanças que ocorreram em determinados valores, por exemplo, que a gente vai ver aqui. Neste exemplo, nós podemos ver uma base, como eu disse, que é a configuração 1.0, que daí partiu para a variação americana e a variação europeia. Se eu clicar agora eu quero saber a diferença da base para a minha variação americana. Então eu clico aqui em Actions e falo, olha, compara para mim com as versões anteriores. Ele vai me dar duas estruturas, onde eu posso expandir a primeira estrutura e a segunda vai vir junto. E aqui eu tenho a visão das mudanças aonde ocorreram, o que foi adicionado e o que foi, neste caso, removido. Então, facilmente nós temos a condição de fazer essa comparação. Se a gente compara, por exemplo, essa versão original, nós podemos ver, abrindo aqui, que foram adicionados uma série de requisitos na versão americana, que não tinha antes na versão base, nesse exemplo. Nós podemos ver aqui os requisitos adicionados, né? Nós podemos ver, por exemplo, também um componente que foi removido. E ainda nós podemos ver aonde onde aconteceu uma mudança, né? Alguma mudança aconteceu aqui nesse componente chamado housing, nesse caso. Então, facilmente, nós temos condições de gerenciar, digamos assim, o nosso produto. Em um projeto real, nós poderíamos criar diferentes atividades agora mesmo, para, por exemplo, outros membros do time para endereçar mudanças em suas disciplinas. Por exemplo, poderia ser necessário para os engenheiros de qualidade criar testes de verificação e validação para cobrir esses novos requisitos que foram adicionados aqui no sistema. Demonstração. Nós vimos como o Rational Engineering Lifecycle Management, também conhecido como Helm, como uma solução da IBM para Systems and Software Engineering, tem a capacidade ou capacita-nos a nossa organização a construir produtos complexos e sistemas para a gente possa visualizar, analisar e organizar os dados de engenharia através de múltiplas disciplinas. Isso melhora a colaboração através dessas disciplinas, torna mais fácil para os profissionais seguir os processos e implementar suas práticas e permite que os gerentes e engenheiros tomem as decisões mais rápido e mais precisas.
Em última análise, tudo isso ajuda as organizações a desenvolver e entregar sistemas de software de forma mais rápida, com uma maior produtividade e uma maior eficiência e um menor risco. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.